Evangelho de Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Palavras do Senhor. Esse texto de Mateus, ele é conhecido como sendo o texto que fala a respeito da grande comissão, de onde vem a ideia, de onde surge a ideia então do discipulado. E se a gente parar para procurar estudar, olhar um pouco mais para a história do judaísmo, a gente vai perceber que na tradição judaica, os discípulos não queriam apenas saber o que o seu mestre sabia. Eles não queriam apenas adquirir o conhecimento que os seus mestres possuíam, mas eles queriam viver da maneira como os seus mestres viviam. Isso traz a ideia do discipulado, isso traz a ideia do ensino. Não à toa que Jesus aqui na sua ordenança, ao enviar os discípulos no grande ide, no comissionamento, Jesus fala a respeito de não apenas ensinar, mas fazer com que aquelas pessoas guardassem esses mesmos ensinamentos. E é por isso que Jesus então fala a respeito disso, que os discípulos deveriam não apenas ensinar, não apenas ser ensináveis, mas também guardar, absorver aquilo que eles ouviram, que eles aprenderam por meio da palavra. E aí, queridos, olhando para esse texto, para essa dinâmica de ensinamento da parte do Senhor, a gente pode perceber que há uma grande diferença entre ensinar as coisas que Jesus ordenou e ensinar a guardar as coisas que Jesus ordenou que guardasse. Porque uma coisa é a gente simplesmente pegar a palavra, fazer uso dela, ler a palavra. Uma coisa é ler a palavra e ter um certo conhecimento daquilo que se lê. Porém, outra coisa mais importante do que a primeira é você ler a palavra, ter conhecimento daquilo que você lê por meio da palavra, mas viver aquilo que você lê por meio da palavra. É isso que Jesus está dizendo no verso 20, quando ao entregar a comissão do ide aos seus discípulos, Jesus diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O discipulado é isso, discipulado é estilo de vida, discipulado é exemplo. Por isso que os judeus naquele tempo, e eu iniciei falando a respeito disso, por isso que os judeus naquele tempo, eles não tinham a preocupação apenas de saber, mas eles tinham uma preocupação além de saber, eles se preocupavam em viver aquilo que um dia eles procuraram aprender da palavra. E aí no verso 20, para encerrar, o Senhor nos coloca o verbo guardar, guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esse verbo guardar, ele implica para todos nós obediência. Para fazer discípulos, para viver a dinâmica do discipulado, para viver a dinâmica do ide, que o Senhor coloca para nós aqui em Mateus capítulo 28, se faz necessário em primeiro lugar, queridos, sermos ensináveis. Para uma pessoa ser discípulo, ele precisa ser ensinável. Porque uma pessoa que é ensinável, ele vai viver pelo princípio da obediência. E só consegue viver o discipulado aquela pessoa que se torna ensinável, que está aberto a não apenas aprender da palavra, mas guardar a palavra do Senhor, guardar os seus ensinamentos e também colocá-los em prática. Que nós possamos viver essa dinâmica que o Senhor coloca para nós aqui no capítulo 28 de Mateus, dos versos 18 ao 20. Que todos nós possamos viver o ide, porque o ide ele começa na minha pessoa em primeiro lugar. O ensinamento vem para a minha pessoa em primeiro lugar, para que eu assim então me torne apto, para que assim então eu possa ser reconhecido pelo Senhor, não pelos homens,
mas pelo Senhor em primeiro lugar, como sendo um discípulo, uma discípula sua, para que dessa forma então estejamos aptos a colocar na prática aquilo que o Senhor está nos ensinando aqui em Mateus capítulo 28, que é o ide, que é ensinar, que é discipular, que é buscar, resgatar, principalmente aqueles que estão perdidos. E quantas são as pessoas que se encontram nessa situação nos dias de hoje? Esse versículo 20, ele não apenas acompanha uma ordenança para nós, mas dele também existe uma promessa, de que o Senhor, até o final dos tempos, estaria conosco, e nós não estaríamos sozinhos, em meio a esse trabalho, em meio a esse grande comissionamento, que é um prazer, que é um privilégio, para todos aqueles e aquelas que buscam guardar, viver os ensinamentos da palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.